do Fala Traders, sei lá, passar mais uma vez aí racional do dia e as melhores oportunidades aí, segundo a minha opinião. Vou começar aqui pelo Doleta, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Dólar, o que acontece? O mercado ele abriu gapado, né? Gap aí de aproximadamente, deixa eu ver aqui, 14 pontos. 14,62, pessoal. Desculpa, né? 14,78 de gap, né? O que acontece? O preço, pessoal, ele já nasceu e já abriu com força para cima, né? Tá vendo aqui essas velas vermelhas simbolizando força, né? Do institucional, né? Comprando forte, né? E o preço disparou para cima, rompendo essa estrutura aqui de troca de polaridade, né? Zona de pressão que eu tinha marcado aqui. E aí o preço começou a trabalhar de lado, né? O preço trabalhou de lado, a gente pode notar aqui que as médias estão flats, né? Perceber isso claramente, logo pelo 2, né? Pelo 2 minutos. As médias de lado, ó. Médias está tudo de lado, ó. Então aqui, preço claramente em lateralização, né? Preço dando de lado. O que acontece? Na minha opinião, pessoal, ele subiu, né? Fez esse movimento aqui, ó. Movimento aqui. Voltou para testar essa estrutura de troca de polaridade nessa zona de pressão superior aqui, né? E aí aqui nessa região, o que a gente tinha nessa região para ter confirmação, para tentar pegar alguma oportunidade de compra, né? E não há tendência aí. Pegar essa FIBA aqui, pessoal. Puxar este fundo aqui, ó. Cadê que eu vou puxar aqui? Já deste fundo, esse topo aqui, ó. Tá certo aqui. Esse topo. Então, né? Aqui era a máxima do dia. Né, nesse momento aqui, o mercado estava lateral. Você projetar essa marcação para cima, você vai notar que o preço ele retraiu justamente nos 50% dessa retração de alta, né? E esse 50% está convergindo justamente aqui, né, em cima dessa troca de polaridade, né, em cima dessa zona de pressão que a gente marcou, tá? Olhando em termos de médias móveis que a gente tem aqui, a gente tem a 9, né, e a 20 do 5, quanto a do 2, né, ficando para trás, o preço retraindo. E aqui a gente tem a média de 50 ancorando o preço, né, pelo gráfico de 5 minutos, a gente tem a 50 do 5 segurando o preço, estando convergindo, né, com a região aqui da de 50% e a região de troca de polaridade, que foi qual eu mostrei agora. E aí o que acontece? A gente olhando mais para trás, né, a gente olhando mais para trás, aqui, no gráfico de 60 minutos, não temos nada aqui pelas médias mais longas, não temos nenhuma referência. Time do diário, né? As médias do diário. O preço, ele veio até as médias, né, olhando de uma maneira mais macro, ele veio até as médias, ó. Cadê aqui, ó? O preço foi, né, pegou impulso aqui na média, veio de lá, pegou impulso na média, foi. Caiu longe da média, voltou de novo. Notem que as médias estão flat também, né, do diário. No último dia o preço subiu de novo aqui para cima, né? E agora, no dia de hoje, rompeu essa máxima, né, já no gap, ganhando essa estrutura, e o preço se afastando novamente das médias, né, aqui no gráfico no time das médias de uma hora, do diário, quer dizer. E pelo gráfico de uma hora, esse que a gente tem aqui no gráfico de uma hora, as médias acompanhando o preço, ó, né, as médias abrindo, ó, a angulação das médias, né, já pela uma hora, e o preço, né, trabalhando acima das médias. Mais um pouquinho que o preço chegasse aqui, ó, mais um pouquinho para baixo, a gente ia ter ainda suporte na mesma região dessa troca de polaridade com a média dos 5, a gente ia ter aqui, né, a média de 9 do uma hora. Então seria uma confluência muito forte também, né, um pouco mais para baixo o preço vai ter mais esse suporte, né, ou seja, essa região estava bem forte para segurar o preço. Mas, né, não chegou de encostar, né? Então aqui as confluências, a gente, no caso, ia ter as 3 confluências, né? E a zona de pressão, né? 50% dessa retração do dia, né? E a média de 50 dos 5 minutos. Não foi passada, né? Não foi rompida. Fez um falso rompimento, teve defesa em cima da média. Tendo em vista essa informação, de tempo de operar hoje, aí aqui, ó, operaria aqui, ó, esse contexto aqui, ó. Aqui, o mercado ele fez, pelo 2 ele fez uma microestrutura e rompeu com vela de força. E aqui tinha mais essa estrutura maior, desse pivôzinho maior que ele fez, que foi também fechado com a barra de ignição e as médias alinhadas.
Então, aqui também foi uma ótima, duas confluências, né, tanto no mini quanto no micro, do micro mesmo, né, estrutura. Eu esse candle de ignição aqui, na minha opinião, melhor candle para tomar risco, 3,22, e a gente pegando e projetando essa mínima, essa máxima com esta mínima, aqui, ó, jogando o primeiro alvo aqui, no topo desse pivô, acharia aqui o primeiro alvo, e aqui o segundo alvo, onde o preço claramente travou, né, travou aqui, ó, e retraiu, né, atingindo o segundo nível desse aqui, segundo nível, né, de FIBO, de alvo de FIBO dessa microestrutura. Mesmo a microestrutura poderia ser considerada não só o pivô, poderia fazer pelo pivô, quanto pelo movimento de recuperação em V, né, que é o espelhamento. Então, da mesma forma, daria da mesma forma aí os dois alvos aí na mesma região, tá? Tanto a marcação pelo pivô, quanto pela recuperação em V. Tem mais de confluência aqui pra gente pegar nesse alvo aqui. Vou deixar esse alvo ser aqui. E aí a gente vai vir um outro gráfico aqui. Notem. E aqui, ó, olhando por uma visão mais macro do preço, que a gente tem aqui. A gente tem aqui este pivô aqui, ó. Cadê veio aqui, fez essa mínima, máxima. Caiu aqui na LTA, né? E contando com o gap no dia de hoje, esse movimento para cima. Se a gente pegar aqui, marcar este pivô aqui, ó, essa mínima, ou esta máxima, vai achar o primeiro alvo de FIBO, onde o preço cravou na máxima do dia aqui, que é essa mesma máxima aqui, convergia tanto o alvo macro com, né, esse alvo macro com este alvo micro, com todas as confluências e o time correto para a gente pegar a entrada, né? Então, a única operação e a única, na minha opinião, a melhor operação com as melhores confluências com base no que eu opero seria esse daqui, seria essa, tá? Então, um risco aí de um risco de 6 pontos, 1,80, para um lucro de 15,5, tá? Então, vamos passar aqui pelo mini índice agora, vindo pelo mini índice, índice, índice e mini índice. Dando aqui, pessoal, vamos lá. O mini índice, né, ele estava dentro desse caixote aqui, como eu vinha falando nos outros fechamentos aí, né. Aconteceu que no dia de hoje, ele abriu, então, hoje ele abriu e veio para baixo, né, aqui, ó, abriu, veio para baixo, né, rompeu essa estrutura, perdeu as mínimas, né, veio com tudo, depois ele voltou, né, para fazer o teste de rompimento, né, troca de polaridade, e aí aqui, né, a gente olhando o gráfico de 5, o gráfico 5 aqui com as médias longas, né, a gente tinha o preço ancorando aqui, né, aqui não ancorou bem na 200, né, nas duas 200, no range das 200, mas ele segurou, né, na troca de polaridade aqui, claramente dá pra gente realizar isso, né, na zona de pressão também, que fazia parte aqui dessa estrutura. Se a gente pegar e marcar, né, este movimento inteiro, né, daqui de baixo aqui, ó, esta máxima com esta mínima do dia, né, máxima do dia com a mínima do dia, a gente teria também como confluência, né, a estrutura de 50% de retração desse movimento de baixa. Então o mercado veio para baixo, rompeu a estrutura, voltou no reteste e a gente tinha zona de pressão, né, zona de pressão que é os fundos, né, dessa estrutura aqui, 50% de retração, né, e o mercado deu uma desenvolvida para baixo, né? O preço foi expulso da estrutura. Quebrou a estrutura e segurou aqui, ó, troca de polaridade, né? As mínimas dessa estrutura de lateralização. E aqui, né, eu sempre procuro correr risco quando o preço rompe, volta na estrutura, fazer o reteste. E aí, pega os queinos do gatilho ou, né, espera o alinhamento com as médias, após o mercado bater aqui e rejeitar para mim, pegar a continuidade do movimento em direção aos alvos técnicos. Aqui, o mercado foi, bateu, ele fez essa mínima, né? Bateu primeiro aqui, fez essa mínima, depois foi fazer o teste de novo e veio para baixo, quebrando nossa estrutura. Então a gente pegaria aqui esta mínima com esta máxima aqui, para a gente achar os alvos, né? Os possíveis alvos aí, ó. Replicando essa recuperação aqui em A, né, para baixo, perdida aqui uma vez, aqui estaria o primeiro alvo, replicando duas vezes, projetando duas vezes, aqui estaria o segundo alvo, onde o preço claramente cravou a mínima aqui, né? Mas antes ele fez o quê? Ele desceu, ele subiu, certo? Se a gente pegar esse movimento inteiro aqui, ó, vai achar a retração dos preços. Se a gente pegar esta mínima com esta máxima, a mínima com esta máxima aqui,
Por isso ele retraiu aqui no 76% de retração, né? Essa queda aqui, ou na zona entre o 61,8 com o 76,4, que é uma região muito forte. Preço, né? Se o preço está em tendência para baixo, isso aqui é a última estrutura que o preço faz de retração para dar continuidade no movimento. Então aqui claramente o preço veio, bateu nessa estrutura e desenvolveu para baixo. Porém, não tinha alinhamento das médias nesse contexto, né? Mas se a gente pegar e fazer e olhar pelo lado de olhar pelo de olhar pelos indicadores nessa hora, os indicadores podem ajudar a gente, né? Tanto no o que eu uso aqui é o estocástico lento e o IFR. Pelo estocástico lento, né, a gente vê que o preço desenvolveu para baixo, né, desenvolveu para baixo, e aqui ele teve caso, aqui, ó, ele estava subcomprado, né, mas a estrutura já era de baixo, estava sobrecomprado, desenvolveu. Depois ele voltou de novo na estrutura, né, subiu forte e ficou sobrecomprado novamente. Né. Se a gente pegar aqui, na hora que ele ficou sobrecomprado novamente, depois de quebrar essa mínima e quebrar a estrutura para baixo, marcando o alvo, né, aqui no topinho, no 76% de retração onde ele bateu, esse topinho aqui, né, pelo IFR, a gente pode ver que esse topo anterior aqui, traders, ó, esse topo anterior aqui estava mais alto, tá vendo aqui, ó, estava mais alto, esse daqui, né, lá. E aqui, o que acontece? Ele deu nivelamento, tá vendo? Ele deu nivelamento. Então, na verdade, aqui não teve muita informação de divergência, né? Foi mais pelo estocástico lento mesmo que deu sobrecomprado. Porque aqui ele deu levemente uma movimentada para baixo, né? Em relação ao topo anterior. Um pouquinho coisa mais baixa, né? Então não teve divergência. Eu achei que estaria tendo divergência aqui, mas na hora que eu coloquei a linha agora eu vi que não. Então, aqui seria só o gatilho cru mesmo, né? Gatilho cru para entrada mesmo, né? Barras de força aqui. Provavelmente nessa daqui, ó. Não perde a mínima. Essa daqui. Top aqui em cima. Era um top de 150 pontos. Com um alvo de 364. Não sei se eu pegaria, tá, pessoal? Tendo em vista ainda que era finalzinho do mercado, né? Finalzinho do dia. Mas aqui, né, no meu ponto de vista, nessa movimentação de baixo aqui, enquanto o preço não sai dessa estrutura, eu não pego venda. Por quê? Ainda mais que eu estiver nas mínimas. Porque eu sei que mercado lateral, 90% das vezes, os rompimentos são falsos. Então eu não pego o rompimento quando o mercado está travado, né? Eu pego a contratendência do movimento, operando de fora para dentro da lateralização. Então aqui, primeiro que para compra não deu estrutura, não deu microestrutura de alta aqui dessas mínimas, passou direto, rompeu, e ele voltou aqui, nessa hora que ele voltou. Só que ele voltou no final do dia e não deu oportunidade boa, assim, clara, de um alinhamento, né, das médias. O mercado ele foi mais direto. Se a gente olhar no gráfico das médias aqui do diário, o preço antes de cair, ele bateu na 9, ó. Ele pegou impulso aqui na 9 do diário. E aqui, se a gente vir no gráfico de uma hora, né, nas médias de uma hora, a gente tem nessa região, né, como confluência, né, o preço saindo das médias, dando alinhamento, tá vendo aqui o alinhamento uma das outras, a 20, a 72, a 50, a 20, a 9, né, e aqui no final a gente tem também o preço rejeitando o rompimento, né, após tocar nessas médias também, convergir com essa mesma estrutura de troca de polaridade e 50% da retração desse movimento de baixo. Então aqui a gente poderia fazer o quê? Trade de risco, né, tendo em vista essas confluências aqui das médias de uma hora, né? Mas a operação que eu gosto de pegar mesmo, alinhado, né, com as médias do micro e macro, eu não teria chance aqui, né? Teria oportunidade. Agora, se fosse para pegar operação de risco, aqui, ó, é um bom gatilho. Barra amarela, barra de força. A gente estaria aqui, um stop aqui em cima, né? Operação de risco. Teria aí um risco aí de 143 pontos, né? Tentar buscar esse alvo daqui, no caso. Segundo alvo, né? Eu aqui nessa mínima, 400 pontos. Aí seria, né, mais viável, trade de risco. Mas é isso, pessoal. Ficando por aqui, as melhores oportunidades, no caso aqui, eu acharia que foi essas, né? Esse trade de risco aqui, e trade mais alinhado seria na inversão dessas médias aqui. Mas seria no final do dia, então não pegaria, até porque o risco-retorno não compensaria para mim. Eu gosto de 3 para 1 para cima, né? Até 2 para 1 eu faço, mas
É preferência de 3 para 1 para cima. Mas é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e é nóis.